Maravilha, galera! Eliseu Aragão aqui. Estamos em mais um episódio do Aragão Cast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E dando sequência aqui à nossa série Gratidão, hoje eu tenho aqui, mais um casal de convidados super especiais. Mas antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu quero apresentar ela, que aumenta a minha confiança, aquece o meu coração. A minha esposa tá aqui de volta. Acho que no episódio anterior você não esteve, né, amor? Exatamente. Mas hoje tá aqui de volta. Seja bem-vinda, meu amor, mais uma vez. Muito obrigada. Eu me sinto muito melhor quando você tá aqui, viu? Ah, que coisa boa, gente. Essa série Gratidão, além de gratidão, é muito amor, né? É muito amor envolvido, né? É uma alegria pra mim, você sabe disso, tá aqui do seu lado. Aqui ou em qualquer outro lugar, estando com você, é o melhor lugar do mundo. Legal, né? Legal. Muito bom estar aqui com você, viu? Maravilha. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Apresenta aí pra gente esse casal maravilhoso. Você tá animada com esse bate-papo de hoje? Super empolgada. Pois bem. Pois é, maravilha. Então hoje, nós temos mais um episódio especial aqui no Aragão Cast e eles, além de grandes profissionais, são parceiros dentro e fora do consultório. Valorizam o convívio em família, adoram receber os amigos e familiares em casa e tem um casal de filhos espetaculares, que é o Guilherme e a Carolina. E ainda, amor, eles compartilham a paixão por viajar. Hoje vamos conversar sobre transformação, autoestima, saúde bucal e, claro, bater um bom papo aqui. Luciana, Rodrigo, sejam bem-vindos ao Aragão Cast e obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigada, Eliseu. Nossa, muito feliz de estar aqui, realmente, legal. De você ter colocado a gente nesse seu projeto, né? Ter incluído a gente no seu projeto. E a gente fica muito feliz de fazer parte dessa história. Show. Obrigada. Felizes e honrados. Tá? E uma coisa que me emociona muito é o retorno. No caso seu, como paciente nosso, que a gente faz o trabalho e tudo, mas o retorno seu em relação a essa questão dessa gratidão, que é o motivo daqui. Então, isso é o que nos move sempre para frente. Maravilha. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, né, amor? Exatamente. É a série Gratidão, né? Vocês já sabem. E eu estendo a gratidão dele a mim e vocês também, porque ver o sorriso do Eliseu, gente, nas fotos, é muito gostoso. E isso foi vocês que contribuíram, né, amor? Exatamente. Que antigamente não era assim. Mas vamos falar disso, né, no decorrer do episódio. Toca o barco aí, amor. Muito bem. Bom, antes da gente entrar, então, sobre o assunto odontologia, a gente queria saber como que tudo começou, como que vocês se conheceram. Conta um pouquinho da história do Rodrigo e da Luciana pra gente, da história de amor. De amor. Vocês já perceberam, né? Já perceberam. Eu já falei aqui em episódios anteriores que essa série Gratidão, esses episódios vão subir coraçõezinhos aqui na tela, que a gente gosta muito de falar de amor também, aí, né? É isso aí, mas me conta. E olha só, vamos iniciar pela Luciana, porque os homens, assim, pelo menos a maioria, eu não sei você, Rodrigo, mas nós não somos muito bons de data, né? Enfim, então deixa com a Luciana para iniciar bem ali. Vamos lá, Luciana. Então, a gente se conheceu na adolescência. Eu tinha 17 anos, Rodrigo 19. É coincidência nós termos a mesma profissão, não nos conhecemos na faculdade, muito fora disso. Ele tinha acabado de passar no vestibular e eu estava no primeiro científico, né? Naquela época chamava científico, que seria o nosso ensino médio, certo, né? E eu não pensava muito nem em fazer odontologia, não. Na verdade, eu ia fazer arquitetura, mas eu comecei a trabalhar com a minha irmã, que é dentista também, e acabei gostando da profissão, fui secretária dela durante quase 2 anos e, coincidentemente, conheci alguém que tinha acabado de passar em odontologia, né, e... Enfim, tudo conspirou, né, Luciana? Tudo conspirou a favor, né? Namoramos durante 8 anos,
Podemos falar mais coisas desse início. Olha! Olha! Conta tudo, Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. Agora quem tá esquecendo sou eu. Bom, namoro, a história começou em 88. Né? Uma amiga em comum, nossa, era amiga da Luciana e amiga minha, nos apresentou. Era aniversário dessa menina. E eu tinha acabado de passar no vestibular, então, careca. Cabeça raspada. Cabeça raspada. Cheio de espinha. Adolescente. 19 anos, né, Luciano? Aninhos, né? Aquela história de vestibular, tenso pra caramba. Então, comia tudo que não podia. Era amendoim pra passar tempo e tirar aquela sensação. Focar nos estudos. E tudo. E isso foi em 88. Aniversário dela, nós fomos apresentados e tudo, conversei com ela, batendo papo, enchi a paciência, brincando com ela. De passagem de início, eu não fui com a cara dele. Nem um tiquinho. Não, nem um pouco. O Rodrigo, eu acho que é daquele tipo, né? Que ou você ou ama ou odeia. Né? Odeia. Não tem meio termo. Não tem. É igual pescaria. Aí, nesse dia, não aconteceu nada, né? Só conhecendo e tudo. E ela ficou com um colega nosso. Não foi comigo. Você tá brincando? Olha a reação. E aí, foi brincadeira, aquele negócio e tudo. Aí, um tempo depois, encontrei com ela na Savassi, em frente do Quinta Avenida. Aí, peguei o telefone dela, anotei o telefone e tudo, liguei pra ela e tudo. E ela, nada, né? Um dia, resolvi ligar de novo pra chamar ela pra sair. Aí fomos no cinema, não sei o quê, e aí... Nos mínimos detalhes, né? Depois você fala que sou chato, ele lembra muito detalhes. mais das coisas do que eu. E aí no cinema... Tapa de luva aqui no Aragão. No Aragão Cast. No cinema, belezinha, ficamos e tudo. E dali pra frente a gente começou a namorar. Você lembra do filme? Legal. Olha. Vamos ver se você lembra. O Último Imperador. Aí, nossa. Bom que me deu bastante tempo. Eram 3 horas de filme. Ele escolheu um filme bem grande. Tá explicado. 3 horas, tem que ser. Legal. Beleza. Você assistiu o filme depois de novo, Rodrigo, pra saber se o filme era bom? Porque eu acredito que no dia você não prestou atenção. Eu também não prestei atenção, não. Já assisti, mas vou te falar a verdade. A Luciana gravou só o nome. Não lembrava nada, não. Eu só lembro do nome. E dali a história continuou até hoje, né? Aí foram 8 anos, né, pra gente casar. E aí vem a história toda, né? Que ela estava no primeiro pro segundo ano, e aí com a dificuldade de algumas matérias, aí eu já tinha passado e eu gostava exatamente das matérias que ela não gostava, então comecei a ensinar para ela as coisas todas. Então ela começou a ficar muito bem nessas matérias que ela tinha dificuldade. Que coisa chique. Legal. E daí foi. Legal. Aí passei no vestibular. Show. Agora me diz uma coisa, Rodrigo e Luciana. Em que momento que vocês decidiram pela odontologia? Você já deu um spoiler aí, né? Que não era bem isso e depois... Mas no seu caso, Luciana, vamos iniciar por você. Teve alguma influência do Rodrigo, assim? Não, porque... Como é que foi essa decisão? Não, porque eu já estava trabalhando com a minha irmã no consultório dela quando a gente se conheceu. Sim. E eu já estava mais inclinada para odontologia, porque eu comecei realmente a gostar. Show. Eu tive vivência ali e comecei a gostar. Legal. Mas não teve influência nenhuma dele. E você, Rodrigo? Filho de pai e mãe dentistas. E aí, obviamente que eles não influenciaram absolutamente nada nisso, né? Mas desde os 12 anos eu trabalho. Desde os 12 anos eu trabalho com eles. Eu era o office boy. Vamos colocar do consultório dos meus pais. Então, eu que levava serviço para lá, serviço para cá, eu ajudava no consultório, eu aprendi a fazer modelos de gesso para minha mãe, porque na época não existia um laboratório de radiologia, eu que fazia os modelos para ela, aprendi a fazer, quer dizer, eu já estava naquilo ali. Legal. E, querendo ou não, eu gostava muito daquilo. Eu sempre gostei muito daquilo dali. E os dois. Minha mãe foi a primeira ortodontista, mulher de Minas Gerais. É mesmo? Meu pai, protesista, que mexia com a reabilitação oral, essas coisas. E ele fazia muitas assessorações no próprio consultório. Então, ele fundia, ele fazia as coisas dentro do consultório, além de mandar para o laboratório, ele fazia muita coisa também. Então, eu amava vê-lo fazer e fazia aquilo dali também. Legal. E eu sempre fui muito de coisas manuais, de detalhes,
detalhes, de escultura. Sempre gostei muito disso, desde pequeno. Legal. Então, eu ficava no meio do caminho, entre engenharia, que eu gosto muito também, né? E odontologia. E aí, na verdade, a odontologia tem muito da engenharia também. Nos pormenores tem muita engenharia. Sei. Eu acabei gostando da área e não tive dúvida. Eu entrei já na odontologia, já sabendo, entre aspas, sabia o que eu queria do jeito que eu queria. Legal. Agora, é interessante como a gente fala, né, que os pais não influenciaram em nada, né? Mas não verbalizaram, né, Rodrigo? Porque eu imagino que os seus pais ficaram muito felizes, né, em você dar continuidade. Primeiro filho, primeiro neto, primeiro bisneto, primeiro de tudo. Na verdade, eles não impuseram, né, a profissão, mas a influência, sim, porque você via, né, Rodrigo, eles trabalhando e gostou daquilo. Vivenciou, né? Vivenciou. Agora, Rodrigo, dá os créditos. Fala o nome da mamãe e do papai. Vamos lá. Meu pai, Marcos Antônio Alves Ribeiro. Legal. Né? E a mamãe, Darcila Oliveira Ribeiro. Ok. São vivos? Não. Meu pai faleceu em 2018, minha mãe em 2022. E com você, Luciana, você tem a sua irmã, que é dentista? Minha irmã. Na sua família, é ela e você agora, ou tem mais alguém? Ela casou com um professor também da faculdade. Uhum. Hoje ela tem um filho também que também é dentista. Então, assim, da parte de agregados, né, tem mais dentistas. Mas dentro do meu núcleo mesmo, familiar... Iniciou com ela, então, no seu com ela. Foi com a minha irmã mais velha. Show. Legal. O caso é um pouquinho mais forte. Que o caso do Rodrigo são 250 milhões de dentistas. É mesmo? A família já vem lá, desde a Arca de Noé, já tinha representante da família do Rodrigo lá. Quase. Perfeito. São 50 e tantos dentistas. Legal. Ô, Rodrigo, agora é o seguinte. A odontologia é muito ampla, né? Tem várias especialidades. Você, Rodrigo, é ortodontista. Sim. Que foi o que reconstruiu esse sorrisão maravilhoso aqui. E você, Luciana, qual que é a sua especialidade? E aí, para quem não está muito por dentro, né? Para quem não entende bem essas diferenças, eu queria, Luciana, iniciar por você. Qual que é a sua especialidade? E depois, Rodrigo, você conclui falando o que é a sua especialidade e o que você fez para reconstruir esse sorrisão aqui. Vai lá. Então, eu fiz 3 especializações. Eu fiz a minha primeira em prótese, que é a parte restauradora, né? Inclui vários tipos de restaurações. Fiz periodontia, que é o cuidado com a gengiva, né? A parte gengival, tanto cirurgias ou o próprio tratamento conservador também. E, recentemente, há 2 anos atrás, eu fiz odontologia legal. Porque eu já fazia perícias para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e eu queria aprofundar mais nessa área e acabei me especializando também na odontologia legal, que é relacionado a perícias, né? Quando você é nomeado por um juiz para fazer a perícia, ou também assistente técnico das partes, eu posso também atuar nessa área, né? Essa parte, Luciana, ela é bastante técnica, né? E aí você me corrige se eu tiver errado aqui. Inclui essa parte de reconhecimento. Por exemplo, às vezes acontece ali um acidente trágico, enfim, e um incêndio, por exemplo, né? E não é possível reconhecer corpo, e aí essa é uma via para reconhecer? Dentro da isso própria mesmo? odontologia legal, você tem várias vias. Você tem a parte, né, de processos cíveis, trabalhistas e tudo mais, tem a área criminal, que é relacionado à questão de avaliação de crimes mesmo, né? De áreas de crime, de reconstituição, e se tiver alguma coisa a ver com a odontologia, marcas de mordida, né? DNA, e também o reconhecimento que é feito no IML. Essa parte de reconhecimento, principalmente, por exemplo, recentemente, né, que a gente teve o acidente de Brumadinho, né? Todos os corpos vieram para o IML aqui de Belo Horizonte, onde fizeram todo o processo de reconhecimento, e quem estava liderando era um odontologista, né? Legal. Maravilha. E você, Rodrigo? Me fala um pouquinho aí da sua parte de ortodentista. Vamos lá. A ortodontia, ortopedia, tem algumas áreas afins e todas
juntas e misturadas, né? Ortodontia equivale ao aparelho fixo, né? Aquelas pecinhas coladas nos dentes, foi exatamente o que você usou. Certo. Você tem a ortopedia, que são aparelhos ortopédicos, aparelhos móveis, que são aparelhos que normalmente eles estimulam o crescimento da face ou retardam o crescimento da face quando ela está crescendo muito. Você pode trabalhar nisso daí. Hoje você tem o sistema Invisalign, que é uma outra forma, uma outra técnica, né, de se fazer o tratamento ortodôntico, uma nova forma de fazer. Quer dizer, são várias formas de fazer dentro do contexto, dentro do conjunto. No caso seu específico, a forma mais, vamos colocar, melhor e mais direta e mais rápida de ser feita foi com o aparelho fixo. Certo. Né? O seu problema, basicamente, você tinha uma tendência a isso daqui um pouquinho para frente, a mandíbula um pouquinho para frente, então os dentes também de baixo estavam um pouquinho para frente, os de cima, os dentes um pouquinho para trás, diastema, posição errada dos dentes, então o encaixe dos seus dentes não estava certinho, né? Isso poderia gerar acessões, algumas coisinhas aí. Então, Rodrigo, quando eu brinco que você... Eu brinco não, né? Eu brinco, mas de uma forma séria. Eu brinco para falar uma coisa séria. Quando eu falo que você reconstruiu o meu sorriso, não há nenhum exagero nisso, né, Rodrigo? É isso mesmo. Na verdade, a ortodontia é uma reabilitação oral. Você reconstrói literalmente o encaixe dos dentes, além de resolver a questão do sorriso também, né? Então, antes, a pessoa olhava para você e já enxergava o espaço aqui nos dentes da frente. Na verdade, não enxergava porque eu não sorria, né? Rodrigo. A gente não conseguia ver. Pois é. E o seu sorriso é maravilhoso, desde antes. Muito obrigado. Eu peguei suas fotos antes do seu tratamento e olhei, seu sorriso sempre foi maravilhoso. Olha. Sempre foi. Olha isso. Tá vendo? Tá. Eu falava isso, mas eu acho que não acreditava no Rodrigo, que continuava sem sorrir. Mas são os traumas. Mas se incomodava, né? São os traumas. Exatamente. Né? São aquelas coisas que muitas vezes são até inconscientes. Sim. Eu já tive pacientes igual a ele, né, de não sorrir por causa dos dentes, né? E você acerta, você conserta, você repara aquele sorriso e a pessoa muda. Exatamente. No caso E seu, às vezes é um detalhe, é um né? detalhe que para outras que pra pessoas você não era tão não detalhe chama assim, atenção. era o principal, né? Exato. Então, isso daí nos dá, de novo, a questão gratidão. O meu retorno, beleza, financeiro, ganhar dinheiro. Hoje eu falo assim, eu tenho muito mais prazer em ter um retorno igual esse seu, de falar assim, eu não sorria e eu sorrio por sua causa, porque você mudou meu sorriso, isso me dá uma gratidão absurda, me dá um conforto muitas vezes maior do que só o financeiro. Legal. Eu acho que quando a profissão encontra propósito, né, Rodrigo? O resultado é esse, né? A gente se sente muito, muito realizado, né? Quando alguém te devolve um feedback, né? Olha, o que você fez transformou a minha vida, ou transformou um pedacinho aqui da minha vida que seja, né? Sim. Isso é muito legal, né? Isso é gratificante demais. É o que motiva a gente a continuar, né? Exatamente. E você disse que o Rodrigo reconstruiu o seu sorriso, que a Luciana cuida do seu sorriso e que eu alargo o seu sorriso. Exatamente, é isso. Muito bem, todo mundo aqui cuidando do seu sorriso, então. Show de bola. Perfeito. Vamos falar um pouquinho dos laços familiares, amor? Vamos. É algo que a gente gosta muito, né? Também, né? Pois é. Além do consultório, né, Luciana e Rodrigo, e do amor aí pela odontologia, vocês falaram um pouquinho pra gente que vocês valorizam muito a família, né? Assim como nós, né, amor? E que adoram viajar também, né? E receber as pessoas em casa, não é isso mesmo? Sim. É assim como a gente mesmo, né, amor? Exatamente. E como que vocês fazem para equilibrar essa vida profissional e os momentos de lazer? Conta pra gente um pouquinho como que é isso aí. Assim, lógico que se a gente for pensar, a gente sempre trabalha muito mais do que faz o restante, Exatamente. né? Então a gente tenta fazer com que os momentos, mesmo que pequenos, nessa relação com os filhos, com familiares, apesar de ser
tempo, um pequeno espaço de tempo, mas que seja valoroso, né? Que seja um tempo bem gratificante. Então, assim, o que a gente faz muito? Eu sou muito agarrada, eu sou muito de... Meu pai era assim. Então, eu peguei muito isso do meu pai. Então, eu gosto muito de família unida, de assistir uma televisão juntos, aí para um clube juntos. Então, meu aniversário é em dezembro. 29 de dezembro. Ninguém tá, né? Entre o Natal e o Ano Novo, ali, ninguém lembra, ninguém tá aí. Se eu fizer festa, ninguém vai. Então, mas aí eu falo assim, o meu aniversário eu faço o presente que eu mais amo. Ficar com a minha família. Então, legal. Com meus filhos e com meu marido, com meu núcleozinho mesmo, sim, né? Sim. Então, eu vou aproveitando esses momentos também para ir ficando junto. O que a gente faz muito? Eu gosto muito de jogar baralho, a gente gosta de jogar baralho. Então, legal. Quinta-noite... É um hobby de vocês? Assim, não chega a ser... O hobby mesmo é pescaria, né? Nós somos uma família de pescadores. Não dá spoiler, não vamos entrar nisso aí. Não vou dar spoiler, não. Então, beleza. Mas assim, aproveitando o dia a dia, né? Nas coisas que a gente pode fazer, a gente faz, às vezes... com os meninos, né, com os filhos, campeonato de buraco e tudo mais. Hoje em dia eles estão maiores, então fica mais difícil, os compromissos, os horários às vezes não batem. Né? Outra coisa que a gente faz muita questão, almoçar em casa todos os dias. Show. Legal. Isso é uma coisa que desde o início a gente nós fez. Também temos um dia a dia, né? Uma dinâmica parecida com a de vocês, porque nós também empreendemos juntos, né, amor? Sim. E aí, quando a gente pensou aqui nesse contexto, né, foi mais também nessa linha, né, que a vida do casal já é bastante desafiadora, né? Sim. E aí, quando a gente empreende juntos, mais desafiador ainda. É mais desafiador ainda, né, Rodrigo? Grauzinho a mais de desafio. Exatamente. Tem que ter um respeito muito grande. E tem que saber separar, né? Saber separar as duas coisas. Exatamente. Não trazer de casa o problema pro trabalho, nem do trabalho para casa. Saber dosar muito claramente isso. Nessa mesma linha, Rodrigo, eu queria inclusive te perguntar o seguinte. Vocês trabalham juntos, moram juntos, dormem juntos, criam filhos juntos. Qual de vocês que leva mais jeito para separar o modo dentista do modo pessoal? Ou rola assunto de dente até no jantar? Não, olha, no início do nosso casamento estava sendo triste. Porque a gente chegava em casa e continuava o assunto do consultório. Trabalhava o dia inteiro e estava na cama lá, já para dormir. Não, mas o caso daquele fulano e aquele dente, não sei o quê. Por fim, nós estávamos ficando exaustos. A gente não tinha outro assunto. Algo diferente da gente? Nada. Aí nós fizemos um pacto. Da porta de dentro, da porta para dentro da nossa casa... Não vamos mais. Desliga o modo dentista. Poderiam conversar até em casa, mas chegou em casa. Chegou na porta, entrou, acabou. O assunto é outro. Vamos virar a chave aqui. Sim. E realmente você sabe que virou. Praticamente a gente não fala de odontologia hoje em dia dentro de casa. A gente vivendo essa mesma experiência, eu diria que esse é um combinado imprescindível para os casais que empreendem juntos. Sim, não é isso? E é mesmo, porque senão você não sabe mais o que é relacionamento, o que é trabalho, o que é, né? Verdade. E você sai misturando. Tem muitos amigos nossos que são dentistas e são casal e não conseguem trabalhar juntos. Cada um tem que trabalhar num consultório diferente, porque, né, essa dinâmica é. E eu não complicado. sei se. De fato, não é fácil, não. Eu não sei se com vocês é igual, né, amor? Mas normalmente quando a gente encontra ali, né, amigos, né, em eventos, né, em qualquer ambiente que seja, a primeira pergunta é: vocês ainda continuam trabalhando juntos? É isso mesmo. Porque parece que nasceu para dar errado, né? É isso mesmo. Porque a maioria acaba, se você não tiver algumas regras, né? Porque a gente tem que criar regras para isso aí. Verdade. E cumpri-las, né? Acima de tudo, cumpri-las. Se você mistura tudo, vai gerando um estresse que eu acho que muitas vezes ou acaba o casamento ou acaba a parceria no trabalho, verdade, né? Exatamente. Verdade. Infelizmente, muitas vezes acaba... O casamento, ele tende a ficar sacrificado aí, né, Luciana? Sim, porque a gente acaba trabalhando o tempo todo e você não tem tempo pro casal ou pra família. E acaba que o casamento, ele... E uma coisa muito interessante, aproveitando que você está falando disso aí, que eu esqueci de falar, que desde o início do nosso
quando a gente teve filhos, perdão. Quando nós tivemos filhos, a gente ainda, obviamente, mantendo essa regra de não falar de odontologia e tudo dentro de casa, a gente colocou uma outra regra. Nós vamos ter um dia que é do casal. Toda Legal. sexta à noite a gente saía. Lógico, se tinha um filho doente, tudo, não, né? Exceções, né? Mas a grande maioria das sextas-feiras, desde que os meninos novinhos, nenéns, a gente arranjava alguém para ficar, pra gente poder sair na sexta-feira. Nem que fosse sem grana, a gente não tinha, tava... a gente saía, dava a volta quarteirão, ia de carro, ia passear a pé, entendeu? Ia no boteco desses bem copo sujo, pra não gastar nada, mas era o dia da gente sair. Às vezes eu tava morrendo de sono, eu só falava, eu quero... Não vou, vamos. E então, os meninos desde sempre entenderam isso. Claramente. Então eu brinco e falo o seguinte pra eles: ela é sua mãe, mas antes de ser sua mãe, minha esposa. E eu acho que os grandes responsáveis por eles entenderem isso, Rodrigo, são vocês mesmos, somos nós mesmos, né? Exato. Que colocamos essa regra aí que faz total diferença no casamento. Eu acho que o que muitos casais não entendem é que isso que o Rodrigo falou é muito sério. Primeiro que antes dos filhos tem o casal. Sim. Aí depois vem os filhos. E depois dos filhos, continua o casal. Continua o casal. E aí tem casais, e assim, com todo respeito aos mais experientes, mas a gente já viu casais que os filhos vieram, acabaram com o relacionamento, Sim. manteve só as pessoas vivendo juntos. Sim. E quando os filhos se foram, o casamento acabou. Meus pais. Sim. Exatamente. Vários amigos dos meus pais, vários, desmancharam o casamento quando os filhos saíram de casa. Por quê? Basicamente, chegavam, um olhar pro outro e assim, quem é você? Eu não sei quem é você mais. Passaram a viver em função dos filhos. Né? Eram amigos que viviam juntos, basicamente. E depois disso... Não consegue Duas mais pessoas casal. que viviam juntas para cuidar dos filhos. cuidar dos filhos. Sim. Isso. Aí, essa questão, basicamente, assim, óbvio que a gente sempre tentou visualizar essa questão do casal, mesmo com filhos, etc., mas casal, mas um casal de amigos dos meus pais, bem mais velhos que eles, inclusive, faleceram já. Quando a gente falou de casamento, eles foram lá bater papo com a gente, conversar. Uma das coisas que esse casal mais velho falou com a gente é o seguinte: namorem. Sempre. Eu achei assim, pô, eu já tô namorando com ela. Coisa boba, né? Aí ele explicou, assim, o que é namorar? Você chega em casa, você vai abrir o carro, você acabou de começar a namorar, você vai lá, abre a porta do carro, coloca ela dentro, você chega no restaurante, você puxa a cadeira pra ela sentar, leva uma florzinha pra ela, leva um negocinho, isso é namorar. Sim. Depois que você entra no casamento ali, você perde muitas vezes esses detalhezinhos. Que é molhar a plantinha, né? Todo dia você tem que molhar a plantinha. Faz toda a diferença, E né, aí, Luciano? essa história do estar namorando é contínua. Verdade. É contínua. E esse namorar é para sempre. Então, eu falo muito com a Lu. A gente sai juntos, nós dois. Nós temos assunto, nós dois, para conversar. Sim. Mas o que é? É o namoro. É aquela história de sair para namorar, sair para conversar, sair para curtir o ambiente, curtir a viagem, curtir qualquer coisa. Mas é o casal. É o casal. Filhos, eles estão ali juntos, óbvio, amamos e tudo, vivemos em função deles e tudo, mas um dia eles vão sair de casa, vai sobrar o casal. Perfeito. E se você não tiver um namoro, vai chegar naquele ponto que você vai falar assim, quem é você, né? Qual o sentido, né? Qual o sentido disso? De continuar aqui juntos. E é exatamente a questão da gente estar o tempo todo observando isso daí. Então é detalhezinho, chegar em casa cansado... Eu chego em casa cansado, muitas vezes ela chegou, ou aquele dia ela não trabalhou de tarde, chega em casa, tá lá alguma coisa pra mim, entendeu? Ou eu chego em casa, ela tá lá cansada, não sei Faça uma o quê. crepioca, faça um coração assim com o ketchup. Faz um cuscuz, entrega lá no trabalho. Tá vendo? Gente,
sabe? São detalhezinhos. E faz uma diferença, que né? fazem diferença. Total. Eu chegar pra ela, olhar lá, a pessoa passando com flor na rua, do nada. Não adora da flor. Aí eu chegar Show assim, de bola, Luciana. vou lá e comprar flor. Legal. E ela chega, você não vai me dar flor de novo, não. Você não vai comprar essa flor de novo, não. Você pega lá o menino, compra É porque eu sou assim, sabe? Eu sou a turca da casa. Então Eu sei como, é o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Legal. Então, essa parte, eu acho que vai muito disso. E só um parênteses com relação à questão de trabalhar juntos. É o respeito. O respeito de que eu tenho minha sala, eu tô trabalhando, aquele negócio todo, ela tem a sala, tô trabalhando na parte dela, as coisas muitas vezes, né? Você, meu paciente, tudo, já passou Hoje pra dela, ela, né? já foi pra ela, aí de vez em quando preciso de eu olhar alguma coisa, eu tô lá, tarará, a gente troca muita informação, beleza, mas o respeito. Até o que... porque nossas especialidades, elas se complementam Legal. muito, né? Então a gente Mas esse precisa dessa respeito no parceria. espaço do Respeito outro do é espaço muito do importante, outro, né? entendeu? Ela tem o jeito dela, eu tenho o meu, eu brinco, faço a bagunça, você sabe Eu disso. já sou mais séria. Ela é mais séria. consultório. Eu sou brincalhona fora do consultório. Dentro do consultório, Entendi. eu sou... Entendi. Mais Você me vê fora do quieta. consultório, Aí É outra aquela- pessoa. outra pessoa. É um negócio assim, quer dizer, eu respeito a forma dela lidar com as coisas, ela me respeita também. Tem que ter um equilíbrio nisso daí. Ah, não gostei que você fez aquilo. Beleza, vamos conversar, acertamos, Entender qual a melhor entender qual é a forma. melhor forma de resolver aquilo. Legal. ali. Pronto. Muito bom. Rodrigo, vamos falar um pouquinho agora de hobby, porque depois nós vamos falar de polêmica, né, amor? Vocês disseram lá que só não pode falar de política, né? Não é isso, Ana? Só não podia falar de política, de futebol, que vocês não gostam, mas o resto, então nós vamos falar de polêmica também. Mas por enquanto... Cara de polêmicos, eles não têm não, viu? Por enquanto, vamos continuar aqui no assunto... Tá tão bom No assim. assunto Não é. leve. Isso daí. Agora há pouco, a Luciana já deu um spoiler ali, que o hobby predileto de vocês é pescaria, né? Uhum. Não vai virar um papo de pescador não, Rodrigo, mas eu vi há um tempo atrás uma pescaria sua que, a meu ver, foi bem especial, porque você estava dividindo a pescaria com o Guilherme, com seu filho. Eu não sei se foi a primeira, talvez não, né? Eu acho até que não, porque vocês gostam muito de pescaria. O Mas Guilherme já pesca desde 1 ano de idade. legal, De legal. fato, não foi a primeira. Eu queria entender, Rodrigo, como é que é para você essa experiência de dividir um hobby com um filho. Qual que é o teu sentimento ali, né, de poder viver isso? E pelo que eu percebi, você estava bem longe de casa. Eu acho que era em outro estado, enfim. Sim. Me Na conta. região amazônica. Eu posto poucas coisas pessoais no Instagram. Posto, mas assim, não exagero, né? Nessa Sei. questão. Mas meu pai também pescador. Legal. É de né? família, Eu pesco então, né, com Luciana? ele desde pequenininho também. Uhum. E Guilherme também do mesmo jeito. Primeira vez que ele foi pescar, quer dizer, não era uma pescaria, a gente foi para um clube de pesca, tá? Que tem na margem do São Francisco, 100 quilômetros depois de Pirapora, e ele tinha 6 meses, a primeira vez que ele foi. Então fomos... Eu não sei se isso é legal ou se é irresponsável, né, Luciana? Na verdade, o clube de pesca tem uma estrutura, Aham. né? Não é qualquer jeito, né? Imagine É brincadeira, tá, Rodrigo? Sim. Tenho certeza Não, que mas você vamos fez só com a pra forma você entender. segura. Só pra É você melhor entender. explicar, né, Vamos explicar Rodrigo? claramente isso daí. É como se fosse um hotel fazenda simples, Uhum. mas tem acomodação toda, você tem comida, você tem refeitório, você tem pessoas que fazem isso daí, você tem uma piscina, você tem as suítes, né? Então você tem toda uma estrutura, né, de um hotel simples Uhum. para aquilo ali. E além disso, você tem lugar para você deixar o barco, deixar a tralha de pesca, deixar motor, deixar isso e aquilo. Então, assim, pra gente é fácil porque sai daqui com vara, com alguma coisa, já chega lá, já tá pronto, já tem o esquema todo. Então, o que era? O Guilherme estava lá
No caso, a gente levou uma tia, então ela ficava um tempo com o Guilherme, estava amamentando ainda, a Luciana amamentou ele até 1 ano e 8 meses. Então... Esperto o menino, hein? Espertão. E aí a gente saía de barco ali do lado, lembra da questão do namorar? A gente saía, ficava ali perto do clube, né? Telefone, aí ela fazia, abanava a mão lá, a gente estava vendo, voltava, amamentava, não sei o que. Então, pra gente ter um tempo também para descansar. Legal. Vocês sabem muito bem, vocês têm filho pequeno, Sim. né? Tá vindo, né? Mais um. Então, assim, o começo é cansativo. Sim. Então, a gente foi literalmente para descansar nessa lugar pescaria. que dá Dá um pouquinho o ar, né? Desliga. A natureza dá uma... Legal. A gente desliga. Agora Então, fala do Guilherme lá no Amazonas. Vamos lá. Aí quando fala da questão de pescar, para mim é exatamente isso. É desligar do mundo. Você está ali prestando atenção não só no peixe, né? Eu falo que a pescaria, o peixe é uma coisa a mais. Complemento. Mas ali você olha o passarinho que está passando, é o barulho que está dando ali no canto, você olha lá. O pernilongo que dá uma picadinha. Também. Você desliga, você está pensando em outras coisas, você não foca, né? Você tem um monte de coisinha que você está ali o tempo todo pensando. Legal. Então, pensando, vendo, né? Interage, você desliga. Show. E o Guilherme é uma pessoa que ama isso. Que show. Então, assim, se eu gosto muito de pescar, meu pai também gostava muito de pescar, somos dois, se multiplica por uns 20, que vai chegar perto do Guilherme. Legal. Que ele é alucinado. Se deixar, vira 24 horas. Ele não para. Show. Entendeu? Então, assim, é super gostoso, super prazeroso, né? Ir pescar, ir com ele também. Então, assim, na verdade, a pescaria é uma desculpa para uma desculpa para juntar e para estar mais próximo, né? E você, Sempre. Luciana, também pesca? pesco. Legal. E Carolina também. a Carolina? Também. Olha só, Também. a família toda. É família de Família de pescador pescador. mesmo. Legal. E normalmente eles vão mais assim para essas áreas do norte mesmo, ou também pescam em alto mar? Não, mar a gente não pesca. Nosso é só rio mesmo. Beleza. E assim, o Guilherme e o Rodrigo fazem essas pescarias foram lá pra Amazonas, né, e tal. Pantanal, já foram? Já várias vezes. também. Legal, Mas legal. eu não. Eu e a Carol, a gente só fica mais nesse clube de pesca, que hoje o Rodrigo é até presidente desse clube de pesca. O pai dele foi há muitos anos atrás também. Legal. Então, é quase que... Daqui a pouco o Guilherme será. Com certeza. Eita, porque Tudo indica, né? Porque ele fala que é a continuação da vida Gosto dele ali, muito. né? Legal. E é um lugar bem gostoso ali. E realmente nós somos uma família de pescador, de ficar dormindo no barco, dias fica no barco, Show. dormindo. É muito bom. Nossa, Esse é clube um momento clube muito gostoso. familiar. Legal. Lá é só família. Então, assim, mulheres vão, filhos vão, filhas vão, é todo mundo junto. Então, ali é um clube familiar, tá? Então, assim, tem pescadoras, várias pescadoras que pescam muito mais que os mais que os maridos. outros. Entendi. Entendeu? Tem pessoas, tem famílias que vão, literalmente, a família, pai, mãe, filhos, e aí genros, aí traz amigos que trazem outros, não sei o que, vira aquela Show. 20, 30 pessoas. Maravilha. A Tá pescaria, claro. então, é um hobby. Tá claro pra gente aqui que vocês gostam demais, né? Sim, Da pescaria, de viajar. sim. E além das lembranças e das fotos, o que mais que vocês trazem na bagagem pra casa, né? E conta pra gente se teve alguma viagem aí em especial em família, alguma que marcou, alguma que teve uma história, aquela que ficou mesmo, né? Porque, na verdade, viagem em família todas marcam, né? Mas às vezes tem uma ou outra que teve uma história mais profunda. Conta pra gente aí como que é, o que vocês trazem aí na bagagem de volta pra casa. Olha, as pescarias, literalmente, você tá ali, os 4 num barco, por exemplo, de pesca, batendo papo, comendo, não sei o quê, aí um pega, vai lá e ajuda, não sei o quê, companheirismo mesmo. Né? Você tá ali, os 4 no mesmo ambiente. Então, tá ali trocando experiências, trocando assuntos. Você viu aquele passarinho ali, não sei o quê, aquela... Coisas simples, né, Rodrigo? Simples. Simples né? que no dia a dia, na correria, a gente não para pra observar Não, isso. não. Mais recente, nós tivemos uma viagem que acabamos de voltar dela, que foi Natal. Sim. Nós fomos a Natal, nós 4. Legal.
né? Os meninos já na faixa etária que eles estão, né? 22, o Guilherme, 20, a Carolina. Então, assim, foi muito bom. Guilherme já dirigindo, então a gente já tinha motorista particular, né? Pra poder ficar lá dirigindo pra gente. Não precisa mais deixar os meninos com ninguém pra namorar, né, Rodrigo? Não precisa. Natal tem boas lembranças pra gente, Natal né? nós temos, nossa lua de mel foi em Natal, que né? delícia. Não, e lá é muito gostoso, muito gostoso. Foi, assim, um momento muito prazeroso. Nós 4 conseguimos desligar completamente do mundo exterior. Que bom. Ficamos menos possível no celular, que foi uma combinação que a gente fez antes. E assim, a gente curtiu muito, muito nós 4. Assim, não teve um momento, assim, de alguma rusguinha, sabe? Entendi. Então, assim, eu sei que ela é recente, né? Mas me marcou. Legal. Eu tenho falado muito pra todo mundo dessa viagem. Almoçaram, jantaram lá no Camarões? Não, dessa não. vez não fomos no Camarões, não. Mas Nós já fomos fomos num várias outro vezes. que eu esqueci o lugar, o nome, que é fantástico. Legal Fantástico. demais, né? Mas assim, muito É bom. algo que ficou marcado, né, pra gente na Ficou nossa lua de marcado mel. na lua de mel ali. Foi aquele restaurante Foi um restaurante. sensacional. Mas vamos desembarcar agora da viagem, que agora nós queremos Já aliviou polemizar, o né? ambiente. O ambiente já tá leve, vamos polemizar. Vamos lá. E eu quero começar com a Luciana. Eu acho que a Luciana tá com mais espírito para poder polemizar o negócio. Luciana, as lentes de contato dentário se tornaram uma grande tendência estética, mas também gera muitas dúvidas, né? Debates. Vira e mexe, a gente vê reportagens, a maioria delas falando a parte que deu errado, Luciana. Eu queria a tua visão sobre esse assunto. Eu acredito que vocês não fazem isso lá hoje, né? No consultório de vocês. Não é o nosso foco, né? Então, Luciana, eu quero entender de você aqui qual que é a tua visão. O que você enxerga disso tudo aí? Seguinte, tudo tem indicação. A indicação correta, né? Falar que eu não faço lente de contato, eu estaria mentindo, mas assim, eu faço com uma indicação muito precisa. Pessoas que têm realmente uma anatomia dental irregular, né? Que já tem um dente, que já tem algumas restaurações de resina, que aquela resina ali não fica, enfim, são casos específicos. A gente pode... Dentes escuros. Dentes escurecidos, que não deram certo com clareamento ou com outras técnicas menos invasivas, né? Legal. Aí é uma indicação, né? Tem algumas indicações. Porém, não igual tem sido feito ultimamente, né? Verdade. Ultimamente as pessoas têm feito única e exclusivamente por questão estética. E a estética por estética não compensa, né? Porque eu até sou contra o nome lente de contato. Tá? É uma coisa que, assim, eu não achei que foi interessante colocarem esse nome. Porque a lente de contato, ela gera uma ideia que você coloca uma coisinha muito fininha por cima daquilo que já existe. Perfeito. Porém, a lente de contato essa é a oftalmológica, Sim. né? Que você põe em cima do olho. E tira, né? Você põe e tira e não te causa nenhum Mas prejuízo. Pelo que eu vejo por aí, Luciana, a lente dentária não é algo que se põe e tira, né? É algo definitivo. Não, né? ela é definitiva. E para colocar, me parece também que tem um procedimento meio invasivo ali, de desgastar o dente. Na verdade, você substitui o esmalte do seu dente, ou a maior parte desse esmalte, por uma lâminazinha de porcelana. Entendi. Tá? Então você... E o que acontece? É algo colado no dente. Por mais que seja feita na técnica correta, com melhor cimento, com melhor tudo, ela tem tendência a soltar, a descolar, E aí a manutenção pro resto da vida, é pro isso? resto da vida. Entendi. E em alguns casos você pode até ter que trocar essa lente de contato por uma coroa e cada vez você vai aumentando mais o desgaste do dente. Entendi. Né? Legal. É algo mais sério do que a gente pensa, né, Luciana? Muito mais. Porque, assim, a banalização que a gente vê por aí, né? As pessoas colocam como se fosse uma escova de cabelo, né? Que você vai lá e escova e daqui a pouquinho você não gostou, você lava. Você lava e tá e tudo não normal, é né? assim. O marketing é esse. É. Essa na que é a questão. verdade, O nome lente de contato é por causa do marketing para isso. Entendi.
O nome, entre aspas, que existia era uma faceta. Faceta de porcelana. Faceta. Só que hoje você tem uma porcelana que você consegue fazer ela com uma resistência boa, porém mais fininha. Então você desgasta menos o dente. Mas jamais você coloca por cima do dente sem nenhum desgaste. Isso não existe. Ô, Rodrigo, e pelo visto você vai na mesma linha da Luciana, né? Perfeito. Então, Rodrigo, vamos lá então para polemizar o negócio todo agora. E agora eu vou iniciar por você, Rodrigo. A harmonização facial também virou uma grande tendência nos últimos anos, mas também gera a mesma discussão, né? Por vezes a gente vê reportagem de pessoas, né, com o rosto ali meio deformado, desconfigurado, e aí fala que foi consequência ali da harmonização, e na maioria das vezes, eu acho que não é só os profissionais da odontologia que fazem, né? Tem outros, mas eu acho que a maioria a gente vê ali os dentistas envolvidos. Rodrigo, qual que é a tua visão sobre isso e quais os cuidados que o profissional e o paciente precisa ter? Bom, as áreas da saúde que mexem com a questão da harmonização facial normalmente são a medicina, não estou batendo, a medicina, né, com aí cirurgião plástico, dermatologista, né, normalmente essa área. Você tem a odontologia, que também mexe na face, tá? Abrangiu até um pouco mais, passando para orelhas, né, nariz, face, etc. Tá? E a biomedicina. Então, normalmente são essas três áreas que estão nisso daí. Hoje, principalmente no Brasil, no mundo inteiro, sim, mas no Brasil é muito forte a questão estética. E padrão. Um padrão estético, né? Então, se a pessoa tem um lábio fino, quer um lábio grosso, se tem um lábio grosso demais, quer diminuir, se tem um nariz assim, quer um nariz assado, e quer ficar num padrão específico. Então, a maioria, não estou falando o todo, mas uma boa parte das pessoas estão saindo praticamente iguais. Então não tem todo mundo com lábio grosso, que olha para fora, todo mundo com a maçã do rosto assim, esse assado. Eu acho que o que eu penso a respeito da harmonização facial? Pode ser feita? Sim, claramente pode, mas estão exagerando absurdamente. Legal. Tá? Então é uma busca de uma coisa que não existe. Então você pega pessoas, muitas vezes da mídia, né, que aparecem, eu não vou citar nome, mas que você bate o olho na pessoa e você fala assim, pessoa acabou, tá horrorosa. É outra, não é a pessoa mais. Ficou horrorosa, não tá harmônica mais. Então é aquela história, o paciente está buscando uma coisa que não existe. Entendi. O profissional entrou naquilo para ganhar dinheiro em cima daquilo, de uma forma que não deveria ter entrado, deveria ter um limite. O próprio profissional deveria dar um limite naquela questão, mas é aquela história. Eu sou profissional, quero ganhar dinheiro, o paciente quer gastar, Juntou a fome com a vontade de comer e vai nessa linha. Problemas estão existindo, tanto na área médica, quanto na área odontológica, quanto na área da biomedicina. Problemas gravíssimos. Então, a briga é entre a medicina e a odontologia, principalmente. A biomedicina andando do lado, mas a briga é pesada entre as duas, os dois conselhos. O conselho de medicina brigando que a odontologia não pode fazer, e a odontologia falando que eu posso fazer porque eu tenho mais competência do que você, e fica naquela confusão. Independente da competência, de quem tem competência ou não, tá todo mundo exagerando. Tanto o paciente, né? Tanto a pessoa está querendo demais, quanto o profissional não tem limite também. Alguns profissionais não têm
limite para O bom senso. O bom senso para limitar aquele paciente. Nós estamos falando aqui de procedimentos necessários, mas é igual você falou, com indicação. Com indicação. Quando precisa, né? Esse exagero exacerbado. É, o exagero. Eu acho que realmente tem. no fundo, tá todo mundo com síndrome daquela música da Marília Mendonça, né? Que me apaixonei pelo que eu inventei de você. Então a pessoa quer uma versão dela que não existe. Só vai nascer de novo. Vai nascer E olha lá. E aí, Rodrigo... A não aceitação, eu acho que é muito isso. Eu vejo pessoas, por exemplo, mais velhas, a pessoa era tão bonita do jeito que ela era, sabe? Aí faz a harmonização facial, fica uma caricatura. Sim. É uma caricatura. Essa que é a questão. A não aceitação do envelhecimento. Normal. Eu vou virar e falar assim, vida, né, Rodrigo tá com as bochechas baixas. Aí vou colocar fio para levantar, para não sei o quê, e fica... E tem outro ponto. Às vezes não passa nem pelo bonito e pelo feio, né? Passa por transformar a pessoa em algo que ela não é. Não né? Exatamente. E aí já mudou tudo. Aí Mas já legal, Rodrigo. Bom demais. Configura. Eu acho que fica aí um ponto, né, de reflexão. Vamos entrar aqui agora, Rodrigo, num ponto que eu acho que orgulha muito vocês, que é o consultório próprio. E aí, obviamente, né, vocês já expressaram isso, que sempre foi o sonho de vocês, assim como foi o nosso, né, de ter a nossa própria empresa, o nosso próprio escritório. Eu queria entender como é que foi essa jornada desde o início. Vocês chegaram a trabalhar em outros consultórios antes ou já iniciaram no de vocês? Como é que foi essa jornada? Bom, vamos lá. De novo, pai e mãe dentistas. Uhum. Meu pai tinha comprado uma casa atrás da casa dele. Essa casa era de uma rua a outra, né? Rua Ouro Fino e Rua Senhora das Graças. Então fazia vamos colocar, uma ligação, né? Entre as duas casas. E quando ele comprou a casa, a ideia dele era literalmente, eu já estava fazendo odontologia, era fazer uma clínica para a família, né? Então, meu pai, minha mãe, eu, depois, quando a Luciana resolveu fazer uma odontologia para a Luciana, meu irmão, minha irmã, todo mundo, né? A questão da turma toda da família. E aí foi feita a reforma dessa casa, né, durante alguns anos, e eu já tinha um ano mais ou menos de formado quando a gente mudou para essa clínica da família. Então, inicialmente, ficou eu e minha mãe trabalhando, e depois, até mesmo antes de formar, a Luciana começou a trabalhar também, sob supervisão, obviamente, né, minha, da minha mãe também, e depois minha irmã, meu irmão. Então, assim, foi um conjunto todo. Legal. Né, daquilo ali. Problemas familiares aconteceram no meio do caminho. E aí... E a gente alçamos voo solo, né? Então a gente estava juntando um dinheiro para trocar o apartamento, né? E aí esse dinheiro não foi para o apartamento novo. Mudança de planos. Resolvemos comprar. Legal, a mudança foi para o que pagaria o apartamento novo. Exatamente. Então esse dinheiro foi para comprar a sala. Aí compramos a sala que vocês conhecem lá. A saga da sala foi interessante porque a gente sabia o espaço mais ou menos que a gente precisava. Eram, vamos colocar 80 metros quadrados, 90 metros quadrados mais ou menos que a gente precisava. E precisava de um local que tivesse fácil estacionamento, que tivesse várias coisinhas. E começamos a buscar as salas aqui dali. Nós visitamos mais de 200 salas. Nossa. Quando a sala dava, não dava o dinheiro. Quando o dinheiro dava, a sala não conseguia, não cumpria aquela história. Parecido com o primeiro imóvel do casal, né? Mais ou menos isso. E aí descobrimos uma sala que estava lá, mais ou menos uns 80 metros quadrados, que dava, tinha o lugar para o paciente estacionar carro, etc, tudo belezinha. E um dos corretores... ele queria mostrar uma sala. Eu falei assim, cara, já achei a sala. Não insistiu. Eu falei assim, bom, o cara foi super gente boa comigo, vou lá só pra conhecer. Não, atenção. Atenção. Fui lá, a sala tinha 140 metros quadrados, era mais do que a gente precisava, tinha todos os pré-requisitos, era muito maior e estava mais barato, cabia no bolso. Estava cabendo no bolso. E cabia. Então tudo que a gente precisava. Que bom que você deu atenção pra ele, né, Rodrigo? Sim. Só faltava assinar o contrato. Na verdade, a gente já tinha decidido
decidido por essa outra sala. Sim. Né? E aí, voltamos nessa sala, olhei, mostrei para Luciana. Então, a sala era literalmente um andar todo, inteiro, né? Livre, todo bagunçado, não tinha nada. Tava tudo, mas era um andar inteiro. Beleza. Aí foi a saga da compra da sala. Que a sala, ela tinha sido um banco, tinha pego a sala como pagamento de uma hipoteca de uma empresa, então a sala era do banco, e eu cheguei para acertar, né, para fazer o contrato e tudo. E o contrato mega leonino, muito, muito leonino. Me resguardava em nada, ao banco tudo. E aí nessa história, pô, estava chateado, o que ia fazer, se eu assinava, se eu não assinava, aquele contrato daquele jeito. Por fim, o banco era de um paciente do meu pai, o presidente do banco era um paciente do meu pai. Quando meu pai soube do negócio, ele falou, não, peraí, ligou pro cara. E eu estava no banco para assinar. Intermediou? Não, o cara simplesmente desceu pra conversar comigo. Eu tenho que me abraçou, não sei o quê. Me conheci pequenininho. Legal. Cara, não sei o quê, tarará. E o que é o problema? Seu pai falou que você tá tendo um problema aqui. Aí ele perguntou, eu falei, não, é porque eu tô assinando um contrato aqui dessa sala, assim, assado. Ele olhou pro cara que tava lá me apertando de tudo, saindo água no meu olho já, né? A sala é dele. A forma de discutir é outra. Me botou na mão, falou, dá o contrato aí. Levou pra sala dele. Pronto, acabou. Aí pra lá a história mudou. Nada. Resolvido. A sala tinha que ser nossa. Né? Graças a Deus. E é isso. Quando tem que ser, né? Foram 2 anos juntando dinheiro pra reformar, mais 1 ano de reforma. E aí é aquela história, né? Que quando você sua, né, para fazer as coisas, a brincadeira que eu fazia era, todo mundo olhava, aquela coisa linda, né, grande. Não sabe o sufoco, né? Que foi, né? Então a brincadeira que eu fazia é o seguinte, me aponta qualquer coisa da sala, qualquer detalhe da sala, que eu vou te falar quanto que custou. Aí a pessoa vai lá e fala assim, dobradiça da porta. Eu falava assim, R$10. Eu falava, duvido. Aí eu pegava a nota fiscal, tava lá. Legal. Sabe? Foi suado. É o esforço. Exatamente. Rodrigo, Luciana, que papo show, né, amor? Ó, nós já estamos finalizando aqui, Rodrigo e Luciano, o nosso bate-papo. E eu queria aproveitar aqui mais uma vez para expressar a minha gratidão por vocês, né? Como eu disse, Rodrigo, você reconstruiu meu sorriso, a Luciana cuida desse sorriso hoje, né? Inclusive cuida da minha esposa, cuida da Maria Luísa, que não é a especialidade, né, Luciana, de odontopediatria, né? Mas ela é muito fofa, ela cuida da nossa filha. E ela amou também. E a gente sabe, Rodrigo, que o sorriso, ele vai muito além da estética, né? Ele influencia diretamente a autoestima e a confiança das pessoas. Assim como foi comigo, né? Eu sou prova viva do impacto do seu trabalho. O meu tratamento ortodôntico foi um sucesso absoluto, né, Rodrigo? Eu me tornei um profissional diferente a partir desse processo, né, amor? Eu acho que foi um divisor de águas. Obviamente que eu já vinha numa crescente profissional. E aí, esse tratamento fez total diferença, né? Impulsionou ali a minha carreira. E aí, Rodrigo, como a gente já está aqui no finalzinho, eu queria que você respondesse de forma objetiva se você tinha noção, quando você começou lá no consultório dos seus pais, se você tinha noção que a tua profissão seria capaz de provocar tamanha transformação na vida das pessoas. Vou te falar com toda seriedade? Não. Eu queria, inclusive, pedir à produção para colocar fotos do antes e do depois aí, para a gente avaliar o que era antes e o que é hoje. Olha, a vida, exatamente essas questões, o retorno do paciente para a gente, é exatamente aquilo que eu falei. Isso é que mantém a gente para cima. Legal. Isso é o que mantém a gente sempre tentando buscar sempre o melhor, sempre estudando, sempre correndo atrás da excelência nisso daí. Então, esse depoimento, por exemplo, seu, eu me emociono. Meu olho enche d'água. Igual aconteceu ontem com outra paciente, aconteceu hoje com uma paciente agora, acabei de sair do consultório com essa última paciente que eu atendi. Isso faz diferença, entendeu? E
isso me engrandece o coração e me mantém para cima, me mantém naquela questão seguinte: estou no caminho certo, estou buscando sempre o melhor, fazendo o maior esforço para isso. Não é só a questão financeira, né? É a questão disso daí. Agora, igual você perguntou, se eu tinha noção? Não. Zero, né? Zero. Legal. Não mesmo. E pra você, Luciana, qual que é o verdadeiro poder aí de um sorriso? Nossa, o sorriso fala tantas coisas, né? Não é? O sorriso é, como se diz, seria um reflexo da alma da gente, né? Da nossa alma. Que então, profundo, hein? Não é? Mas é verdade. Através de um sorriso, você fala tanta coisa, abre né? portas, Não é? né, Você abre Luciana? portas, você... Fala muitas coisas sem palavras, né, Luciana? Sem palavras. Muitas vezes você não precisa nem de uma palavra, só de alguém sorrir para você de uma forma tão transparente, Verdadeira, tão né? verdadeira, eu acho que você já... Agora, né? quando você tem um sorriso bonito igual o meu, né, Rodrigo? Aí melhora mais Aí melhora ainda. Rodrigo. Responsável pelo aumento da autoestima também, viu? Olha, Rodrigo. eu vou te falar o seguinte. Mas você contribuiu muito também, Você porque o contribuiu. paciente tem que contribuir muito, tem que ser disciplinado. Depende muito e você também é muito do paciente, disciplinado, Eu fiz viu? minha parte, né, amor? Fez. Eu vou te falar o seguinte, eu peguei sua ficha hoje, tá? E vou te falar o seguinte, sabe quantos problemas que eu tive no seu tratamento? Ah, Zero. é mesmo? Zero. A gente tem na ficha Sabe o quantas seguinte, vezes você faltou? Nenhuma. Sabe quantas vezes você deixou de fazer o que ele falou? Nenhuma. É mesmo, não tinha noção tudo que é disso. problema a gente escreve de vermelho. Tudo A sua que foi ficha é feito, toda azulzinha, toda eu azul. não tenho um vermelhinho. Ah, que lindo, que orgulho! Oh, que legal! Sim, mas aí que eu vou te falar o seguinte, você fez o seu tratamento. Legal. Não sou só eu, foi um instrumento. Você fez. Você tinha um objetivo e você cumpriu o seu objetivo Legal. também. Então, eu falo o seguinte, não é o Rodrigo que fez, você fez. Muito Você fez e você correu atrás e você conseguiu. Que show. Então, parabéns Nossa, pra você agora eu também. fiquei muito engrandecido aqui. Agora vai Rodrigo, sorrir, Luciano, ó, mais uma vez, obrigado pelo o tempo de vocês, pela generosidade de vocês de virem aqui, né, bater esse papo. Eu tenho certeza que nós vamos repetir isso aqui, tá? Com certeza. Tem muito assunto que ficou para trás aqui pelo tempo e nós vamos bater um novo papo aí, né, amor? No Estaremos futuro. aí. Estou à Com o maior disposição. prazer. Legal. Mas aí eu queria, Rodrigo, que vocês fizessem aqui bem rapidinho mesmo, né, pra gente poder finalizar. Acho que o nosso tempo já estourou ali. Né? Eu queria que vocês fizessem aí as considerações finais de vocês e deixasse, por favor, as redes sociais ou alguma forma das pessoas que nos acompanhou até aqui e que queira, né, se aproximar aí do Dr. Rodrigo e da Dra. Luciana, onde que eles encontram vocês. Então, primeiro agradecer, né, pelo convite. Assim, adorei estar aqui. Que alegria nossa. Não é? Eu tava meio tensa no início, mas assim, é muito gostoso. É gostoso, né? um bate-papo legal, Um bate-papo né, Luciana? muito gostoso. Fiquei bem à vontade. Legal. Tô querendo Que bom. voltar. Né? Mas uma consideração só, bem pequenininha, bem rápida, é que a odontologia, né, que é o que a gente estava falando muito aqui, ela é só, igual o Rodrigo também falou, ela é um instrumento que vai ajudar a você ter um sorriso saudável, a você poder se alimentar, poder sorrir, poder, né, fazer tudo que você faz ali, que a boca te favorece, né? Mas se você não fizer a sua parte, não adianta você estar, muitas vezes, até num bom profissional se você não colabora com o tratamento, né? Então, isso é fundamental. Perfeito. Com relação à questão do contato, né? O nosso consultório fica na Rua do Ouro, né? Na Serra, muito próximo ali da região da Savassi e tudo mais, um ponto... Rua do Ouro 33, para ser mais exato. Isso. Beleza. Né? E o Instagram? Tem o Instagram é Rodrigo e Luciana Odontologia. Muito bem. Perfeito. E você, Rodrigo, sobraram 30 segundinhos para você fazer as suas Eu considerações só tenho a agradecer finais. a vocês, então. Só obrigada, Maravilhosos, maravilhosos. Obrigado. Olha, eu sou meio diferente. Eu tenho orgulho dos meus pacientes. Eu tenho orgulho de ver onde você chegou. Que bom. Isso, pra mim, não tem preço. Show. Tá? Então, assim, rede social
Nós temos Instagram também, Luciana acabou de falar. Telefone do consultório, 3282-6626, é o telefone. Esse é o Rodrigo Raiz. Aí, ó, É o telefone fixo, né? Isso, o telefone do celular do consultório, 987-345702, tá? Show. E-mail, rodrigo.ribeiro@ortodontista.com.br e o da Luciana, Luciana, F de faca, C de casa, O Ribeiro, @periodontista.com.br. Que show, hein, Luciana? E aí depois a gente coloca na descrição, né? Sim, pra ficar sim. fácil para as Se pessoas. você tá precisando, Obrigado. então, de ajuda pra sorrir bonita, assim como é meu esposo, não deixe de procurar o Rodrigo e a Luciana, porque eles querem ser gratos também, né, Rodrigo e Luciana? É isso aí. E poder também mudar mais vidas, não é Vamos verdade? embora, amor, senão o Vamos Demetrio lá. vai desligar tudo aqui. Eu espero Vambora. que você tenha curtido esse bate-papo, assim como eu. Se você está nos assistindo aí pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder aí os próximos episódios. E se está nos ouvindo pelo Spotify, avalie o podcast, por favor, com 5 estrelas. Nos ajude a levar aí o nosso conteúdo, esse bate-papo gostoso para mais e mais pessoas, não é isso? Dito isso, a gente fica por aqui, mas não sem antes lembrar: o extraordinário está ao alcance de quem vive com gratidão, mas sobretudo com ação. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Beijo, Fui! tchau, tchau.